Olá pessoal, sou Eliel MS, estamos aqui no canal HCT News, História, Cultura e Teologia. Bom, estamos dando continuidade à nossa série Reflexões da Vida de Salomão no livro de Eclesiastes, e agora chegamos no capítulo 6, onde nós iremos falar do paradoxo da vida. Léo, o que é um paradoxo? Paradoxo é uma contradição. É você chegar a um resultado diferente da lógica. E aí é o que Salomão trata especificamente nesse capítulo 6, sobre vários deles. Mas eu vou trazer apenas dois. O primeiro é o paradoxo da riqueza. E o segundo é o paradoxo de se ter muitos filhos. E naquela época nós estamos falando de um povo judeu, onde ter filhos é algo importantíssimo, era um privilégio de Deus, uma maravilha, e ajudava nos trabalhos, ajudava na construção da riqueza. Então os dois temas para os judeus estão interligados: ter riquezas e ter muitos filhos. Ter muitos filhos era sinônimo de riqueza, porque afinal de contas o Salmo 128 fala sobre isso, uma bênção, a bênção de Arão, a bênção na Bíblia, e se ter filhos. Mas aí Salomão observou um paradoxo, tanto na riqueza quanto na questão de se ter muitos filhos. E é sobre isso que nós estaremos tratando nesse vídeo, que vai ser bem curtinho hoje. Então fique ligado, vai rodar a vinheta e nós já iremos estar de volta, ok? Mas, explicando mais detalhadamente, o paradoxo da vida seria aquele momento que você olha e vê que a sua vida está fora de nexo. Ela está vivendo uma coisa ilógica. Está vivendo uma tremenda contradição. Na verdade, a vida é cheia de paradoxos. Existem vários momentos na nossa vida, e na Bíblia nós vamos encontrar na história de cada um dos personagens também, em algum momento que eles viveram. Quer ver um exemplo rapidinho aqui? José. José, ele viveu um tremendo paradoxo, porque é falta de lógica total na vida dele. Ele ser o filho mais amado, até aí tudo bem, era o filho da mulher que Jacó amava, a Raquel, mas aí os seus irmãos que eram para o proteger, os seus irmãos mais velhos que eram para o amar e dar segurança, o jogaram na cisterna, venderam como escravo para o Egito. Lá no Egito ele ainda passa por maus bocados, e quando chega no determinado momento da vida, onde há uma seca total, uma fome generalizada no mundo inteiro daquela época, aonde que eles vão buscar comida? No Egito. E quem é que os salva da morte iminente, da fome? José. Olha que contradição, que paradoxo, que coisa sem nenhum uma lógica aparente. Se você pega cada momento da história, tu fala, cara, tu vai acompanhando, fala, como que José teve fé em Deus e deu a volta por cima? É porque ele sabia que a história está no controle de Deus. Deus é o dono da história, controla a história, e a história está sob o seu controle. Nada foge do controle de Deus. Mas em alguns momentos nós olhamos e observamos. E olha o que Salomão nos traz em Eclesiastes capítulo 6, verso 2. O paradoxo da riqueza. Ele observou que Deus deu riqueza a um homem, concedeu a ele bens, honras, mas não lhe concedeu saúde o suficiente para ele usufruir. Cara, isso é um paradoxo, porque o que adianta uma pessoa ser milionária, mas todo aquele dinheiro servir apenas para manter ela viva numa cama que ela não tem que ser cuidada e alimentada e tratada por outras pessoas? Um exemplo aqui rápido: Michael Schumacher, mega campeão da Fórmula 1, está vivendo um paradoxo desse, exatamente um paradoxo desse. Multicampeão, com bastante dinheiro, mas paraplégico, de um acidente de um esqui. Ele foi nas férias curtir com a família,
caiu de uma altura até pequena, bateu com a cabeça e desde então vive com os cuidados médicos e é um paradoxo, é uma situação complexa que as pessoas não conseguem ter uma explicação lógica para isso. Então Salomão observou que isso, ele falou, cara, isso é ilusão, isso não faz o menor sentido. O outra observação que ele fez é no versículo seguinte, versículo 3, quando ele observa que um camarada teve muitos filhos, teve, assim, todos que olhavam para ele via que aquele camarada era um abençoado por Deus, é um camarada abençoadíssimo. Pô, para um judeu, isso é uma prova cabal de que você é abençoado por Deus. Nós não temos essa cultura aqui, nós entendemos de outras formas, nós não levamos assim ao pé da letra, mas para ele sim, é dessa forma. E aí, ele observou que um camarada teve muitos filhos, mas na hora de ser enterrado, na hora daquele homem encerrar o capítulo da sua história de vida, o capítulo final, não tinha nenhum filho ali. Ele morreu como um solitário, uma pessoa que viveu isolada, uma pessoa esquecida rapidamente. Nós sabemos que todos nós seremos esquecidos com o passar do tempo, mas ali na hora de ser enterrado, nas últimas palavras, na hora das pessoas serem ali gratas, né, se despedir, ter a última despedida, simplesmente não tinha ninguém. Os seus filhos que ele criou, que ele cuidou, que ele sustentou, que ele deu todo amor e carinho, o abandonaram. Isso também não faz nenhum sentido, até porque para o judeu isso é uma tremenda demonstração de ingratidão. Eles honram demais o ritual de uma cerimônia de encerramento, de sepultamento, é algo muito valioso, é algo muito tem um ritual muito importante. É um encerramento de um capítulo, mas um capítulo importante, assim como o nascimento, na história de um indivíduo. Mas esse camarada que Salomão observou viveu esse paradoxo. E um viveu com o paradoxo da riqueza e o outro viveu, na sua morte, experimentou o paradoxo da solidão. Mas, apesar de a vida ter vários paradoxos, como eu disse, em alguns momentos apresentar uma falta de lógica, uma aparente contradição, eu digo o que eu tenho aprendido. Vale a pena viver a nossa vida da melhor forma que pudermos vivê-la, porque Deus deu a vida para cada um de nós para viver melhor o que podemos viver aqui debaixo do céu. Não é o fato de aparentar que vai dar errado, de que tudo está perdido, que nós temos que realmente abandonar o barco. Mas sim, nós precisamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que a nossa vida vale a pena ser vivida. Lembre-se, Deus está no controle da história. Fica a dica, porque é forte esse manto. Um forte abraço, Talós Ossos, e até o próximo!